Olá, querida Bahia, olá Brasil, olá mundo, tudo bem? Olha, seja bem-vindo a mais um Bahia Talks. Nós que estamos aqui hoje levando sempre conhecimento e sempre personalidades da Bahia para o mundo, mostrando o potencial que o nosso estado tem. Olha só, hoje nós estamos trazendo aqui mais uma empreendedora, mais uma mulher que tem se destacado no segmento imobiliário em sua carreira e hoje tem se posicionado como uma verdadeira agregadora de profissionais dentro do universo imobiliário e também de muitos setores. A gente está aqui hoje com Brisa Galeão, ela que é gestora da Galeão Imobiliária hoje e também está com um projeto bacana em sua segunda edição, que é o Conexões que Vendem, e tenho certeza que você vai se impressionar com a história dessa jovem empreendedora e que tem criado uma tendência diferente no segmento imobiliário. Seja bem-vinda, Brisa, que bom te ter aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. É um prazer estar com todos vocês aí, me recebendo do outro lado da telinha e passar para vocês um pouco da minha trajetória e chegar até o Conexões, que foi um trabalho árduo. É muito importante para mim. Agradeço, né? Principalmente a você, o portal Bahia Bahia, pelo convite. Estou aqui para responder tudo da melhor forma e a gente se conectar cada vez mais. Bacana, eu sempre começo as minhas reuniões assim, ou então uma ligação e falo, me conte tudo, não me esconda nada. Pode deixar que aqui não tem esconderijo Graças nenhum. a Deus. Brisa, vamos pro início, né? Como foi que tudo começou, né? Sempre vendedora, sempre criativa. Como era a Brisa nos bastidores antes de se descobrir nesse segmento tão, eu digo assim, tão crescente, né? Acho que o Brasil, ele é imobiliário, né? Mas para você se identificar, tem um perfil de vendas ali por trás desse segmento também. Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu costumo falar que existe uma única profissão. Acho que eu falei isso com você. O vendedor. Todo mundo tem que ser vendedor. O médico, ele é vendedor, o fisioterapeuta é vendedor, o arquiteto é vendedor. Nós somos vendedores. Então, se a gente entender que a veia da gente tem que correr à venda, tudo dá certo. E minha trajetória começou assim, né? Desde muito pequena eu já gostava muito de vendas. Eu guardava o dinheiro do transporte. Em vez de ir de ônibus para a escola, eu ia a pé, guardava o dinheiro, comprava miçanguinhas, bugiganguinhas para vender. Bijuterias, na verdade. Sim. E vendia. E aí esse dinheiro, o lucro que eu pegava, separava, reinvestia e comprava. E aí eu já com 13, 14 anos eu já tinha meu dinheirinho. Então eu falei, eu gosto de vendas. Minha família é muito ligada ao teatro, né? Eu tenho uma família muito ligada ao teatro. Minha avó já foi diretora de teatro. Sim. Tem uma tia minha que já fez alguns papéis de figuração na Rede Globo. E eu sempre gostei desse lado teatral também. Mas tem um outro segmento... Muita coisa se explica. Muita coisa se explica. E tem um outro segmento que é a parte da área da saúde, né? Tem um irmão é um enfermeiro que é médico também, minha tia que é médica. E aí é um pouco dividida a família, né? Nessa parte. E acabou que eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí desde pequenininha eu falei, eu acho que eu vou ser arquiteta. Eu gosto de imóvel, eu gosto dessas coisas de casa de alto padrão, de visitar esses imóveis. Eu ia na casa de tia, de parente, de amigo da tia. Eu falava, nossa, que coisa linda. Como será que foi feito isso? Como é que isso aqui foi construído? Como é que conseguem montar isso aqui, cada detalhezinho, e fazer isso tudo aqui? Porque é uma arte. Sim, perfeito. Aí, falei, vamos ver. Em Feira de Santana não tinha arquitetura. Perfeito. Na época. E aí, eu fiz o vestibular de medicina, não passei na época. E fui tentando. Aí, acabei passando em enfermagem. E comecei a fazer faculdade de enfermagem. Essa tia minha que é médica, que é uma mãezona pra mim também, me deu uma Suane Galeão, agradeço demais. Foi muito influente, assim, na minha vida e me ajudou, né, a custear a faculdade. Sim, sim. Mas ela me disse uma coisa, Brisa, você precisa me ajudar a pagar sua faculdade pra você valorizar. Perfeito. Aí eu tive que ir trabalhar. Então, logo bem novinha, 19 anos, eu comecei a trabalhar na Tel Telemática. Sim. Divulgando a Tel. E como operadora de telemarketing. Na época eu ganhava R$622. R$400 era da faculdade e o restante minha tia complementava.
E era uma correria. Eu ainda não tinha nada da corretagem assim no meu pensamento, né? Sim. Aí comecei a estudar enfermagem na FTC, uma faculdade que eu gostei demais. Sim. Criei várias conexões, né? Vários amigos, clientes hoje, da própria faculdade, olha que coisa interessante. Que legal. E aí comecei a estudar. Aí eu, passando de ônibus, eu falei, minha gente, eu preciso trabalhar. Então a paixão pela arquitetura continuava e por vendas também. Eu falei, nossa, eu amo enfermagem. Não vou lhe dizer que não amo, não. Mas eu não, tenho certeza que Brisa é diferente. Entendi. Sabe? Eu não poderia oferecer na enfermagem o que eu ofereço como corretora. Sim. E de mostrar mais quem eu sou. A gente acaba ficando um pouco mais fechado. Entendi. E aí, continuei, né? Eu não sou de desistir, gente. Continuei a faculdade de enfermagem. E aí, passando na Getúlio Vargas, eu vi um outdoor. Faculdade de corretor na Uniaselv. Sim. R$288. Eu falei, nossa, como é que eu vou pagar essa faculdade? Mas eu vou pagar. Cheguei pra minha tia, falei, tia, quer assumir toda a faculdade de enfermagem e eu vou pagar outra. Tudo bem. E você vai dar conta como? Eu falei, não sei, mas eu vou dar. Nossa, cara. Aí de manhã fazia faculdade de enfermagem, de tarde eu trabalhava na TEL. Sim. E de noite, de quarta-feira, eu fazia faculdade à distância de corretagem. Cara. Muita coisa. Muita coisa. Uma demanda absurda isso aí. Aí chegava em casa às vezes, tipo, 1h da manhã, ainda pra estudar eu dormia muito pouco, né? Nessa época eu desenvolvi alguns problemas de saúde, parei na UTI, fiquei bastante doente. É mesmo, cara. Eu não comia, né? Então a loucura... É verdade, porque você tinha que se dividir em 3 turnos, né? Ainda estudar de madrugada, provavelmente. Eu saía da FTC 12h40. Aí eu ia pra TEL, não tinha tempo de almoço, então eu saía correndo, pegava o ônibus, ia pra TEL pra estar 2 horas em ponto, logada. Sim. Pra 8 horas da noite eu saí. E a TEL não é brincadeira. Eles têm uma dinâmica de tempos e modos e pausa de 5 minutos, Perfeito. É bem rigoroso. Mas assim... O legal é que te dá uma disciplina. Eu acho mas eu sou meio problemática. Ixi. Eu não cumpria algumas regras, não, porque são regras mais rígidas, abusivas. Entendi. E melhorou muito. Eu acho isso te ajudou a te formar como líder também, não foi? Muito. Ajudou na comunicação, na verdade. Porque assim, ó, você saber fazer um primeiro atendimento, e a TEL, ela ajuda nisso. Legal. Você saber qual tipo de script você vai usar, Sim. sabe? Hoje as pessoas não estão preparadas para fazer o primeiro atendimento, que é muito importante. Perfeito. As pessoas querem encher o cliente de informação. Você tem que ouvir. Aquela escutativa, né? Eu queria pegar um pouco dessa parte, porque eu sempre acredito que esse ponto de partida é primordial para que a pessoa ela possa entender a sua intenção. Porque o vendedor ele é rico em intencionalidade. Sim. Né? Mas essa intencionalidade ela tem que ser controlada para que você não perca a oportunidade de iniciar um diálogo com alguém. Até essa pressão do atendimento no início te assustou um pouco? Ou você já fala assim, não, eu vou tirar de letra isso aqui, ou foi um processo mesmo? Apesar de eu ser uma pessoa extremamente desinibida e muito fácil de assumir qualquer demanda que venha para mim, eu tenho essa facilidade. É difícil, mas não é impossível. Eu vou assumir isso aqui. Isso aqui é pra mim. Me deu muito medo. Não só por ser o meu primeiro emprego, assim, propriamente dito. Mas me deu porque é uma pressão do supervisor, do coordenador e dos clientes. A pessoa que tá ligando ali, ela tá possessa. Ela já liga e você conseguir mudar o pensamento da pessoa. Porque no início você tem um prazo de 3 meses de treinamento para não ser demitido. Tipo um estágio, né? Um período de experiência, antes de ser efetivado. Isso. E aí eu falei, eu não posso perder esses 3 meses, senão tô fora da faculdade. Sim. Então eu tenho que pelo menos ser efetivada assim na carteira. Legal. Você Apesar tinha uma meta de eu pessoal ser ali muito... contra a carteira assinada hoje, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Perfeito. Tinha essa meta aí. E aí eu falei, não vou perder a oportunidade desses 3 meses. Depois de 3 meses eu resolvo minha vida. Mas aí você fica com aquela pressão. O medo, você não podia receber nenhuma advertência, não podia nenhuma observação. E na TEL você trabalha de domingo a domingo, folga um dia na semana. São 6 horas. Ah, são 6 horas, é pouco. Não é. Eu entrava 2 da tarde, saía 8.
é cansativo demais. Imagina, você tá com headset no ouvido, ouvindo o tempo todo reclamação, aí chega o supervisor, aí chega a coordenação. É uma pressão. Quem trabalhou na TEL desenvolveu Perfeito. algum problema, ou odeia a TEL ou ama a TEL. O que é que eu fiz da TEL? Eu peguei e tirei proveito. Eu Legal. não tenho que reclamar. Perfeito. Porque você, como você decidiu ali, você estava na enfermagem, que já lidava com pessoas diretamente, né? Era uma paixão daquele momento. Mas aí você inicia um curso, um outro treinamento que lida também com pessoas, só que em outro tipo de narrativa. Você já não lida tanto com tantas reclamações no mercado imobiliário, mas você tem uma questão muito positiva que é o sonho da pessoa. Então, como foi esse processo de você aprender a se comunicar para vender sonhos dentro desse mercado seu que você está hoje? Eu vou desmistificar o vender sonhos, tá? A gente criou isso na corretagem. Massa. As pessoas virou algo clichê mesmo. Perfeito. Vou vender sonhos. Às vezes nem é um sonho. O cara só quer investir, não quer sonho, não é sonho. Perfeito. Então, assim, eu lido muito com cliente que não tem sonho nenhum. Entendi. Que ele só quer comprar. Então, quando você... ele quer um bem, ele está interessado em investir. Quando você coloca eu coloquei meu primeiro outdoor, eu fiz um estudo de marketing muito forte. Isso é massa. E aí eu conversando com o pessoal do marketing, sonho, o que é sonho pra você? Pode que não seja pro outro, pode ser que não seja pro outro. Entendi. Então é muito relativo o sonho, entendeu? Legal. Pode ser um sonho pra mim estar aqui conversando com o Portal Bahia, mas pode ser que o pro outro não seja. Então a gente nunca pode dizer sonho. Legal. Então eu desmistifiquei muito isso dentro da profissão. Eu acho que vai ser o tema desse podcast, viu? Desmistificando o sonho. Desmistificando sonhos. Porque isso é forte, bastante forte, porque, por exemplo, quando a gente já que a conversa está indo para outro nível, a gente tem ali a pirâmide de Maslow, né, onde ele fala sobre a questão das necessidades. A pessoa, ela, até determinado ponto, ela está na linha de sobrevivência. Então, quando ela entra na linha de sobrevivência, ali você tem realmente alguns desejos que a gente publicitariamente transforma em sonho. Sim. Quando você ultrapassa disso, deixa de ser sonho para ser algo que você faz de forma recorrente, natural, para fazer com que sua vida continue prosperando mesmo e você tenha transite em negócios ali. Né? Então, eu acredito que você conseguiu entrar nesse nicho de mercado, para além do sonho, para as pessoas que já ultrapassaram essa linha da zona da sobrevivência. Percebo que o teu posicionamento ele é muito mais high ticket do que um segmento muito mais popular. E essa virada de chave, quando foi que aconteceu? Basicamente, é o que você falou. O econômico, você lida muito com sonhos. Porque às vezes a pessoa juntou ali aquele saldo do FGTS, vai comprar aquele primeiro imóvel, que vai ser o imóvel da vida. Sim. Ou então ela pode dar um upgrade assim e mudar, né? Sim. Tem várias formas aí das pessoas que trabalham com o econômico mudar, mas infelizmente a gente sabe que não é realidade, né? Perfeito. A pessoa que ela tá no econômico, ela possivelmente vai comprar aquele imóvel que ela vai estender aí por um período, que ela vai passar pro filho. Sim. Enfim, que é a realidade hoje do nosso Brasil. Em relação... As pessoas acham que eu sempre tive uma carteira muito boa para eu entrar no alto padrão. Sim. Você tem... Brisa, é muito fácil. Você tem uma carteira muito boa. Gente, eu andava de buzu. Eu trabalhei na TEL. As minhas amigas da TEL, eu marquei um jantar com elas, que eu levei elas para o Boteco do Camarão. Sim. A gente foi para um jantar e eu paguei o jantar delas, porque não era a realidade delas. Eram pessoas que me ajudavam a me alimentar, por exemplo. Entendi. Então, assim, teve uma mudança de chave, de pensamento, de tudo em relação à minha vida. Obviamente, eu vim de uma família estruturada, que transitava em vários ambientes. Minha avó conhecia muita gente assim no mercado, mas eu nunca estive dentro disso, entendeu? Mas eu sei onde eu quero chegar. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, esqueça. Perfeito. Não foi, eu quero trabalhar alto padrão. As coisas foram acontecendo. E eu sabia que meu posicionamento era de atendimento para um cliente alto padrão. Legal. E quando foi que... Quais foram as etapas mais marcantes desse processo na tua trajetória do imobiliário? Eu acho que sempre tem aquelas primeiras vendas que realmente marcam, né? Porque o relacionamento com o cliente, ou encontrar o cliente ideal, é uma jornada que todo empresário precisa passar, para que a mentalidade dele fique um pouco dentro de um over-delivery dentro da sua própria profissão.
As pessoas me perguntam, Adão, o que é esse conceito de over delivery? Sim. Não, você entregar um pouco a mais daquilo que você realmente pode. Mas o cliente ideal, ele entende isso não por preço, mas por valor e pela entrega, pelo conjunto do que ele está contratando ali. Como foi esse processo? Você sair, quando você já está dentro, já saiu daquela fase da enfermagem e agora você está dentro do mercado imobiliário, os primeiros clientes aí, foi outro choque para você também? Na verdade, é uma loucura. Porque eu não saí logo da enfermagem. Quanto tempo Incrível. durou isso? Eu cheguei a me formar logo, porque a faculdade de corretagem eram 2 anos e meio, fiquei 3, porque teve uma época que eu fui pra UTI, então eu fiquei internada, então acabou atrasando. E aí eu me formei em negócios imobiliários, primeiro, né, do que enfermagem, e logo depois, não lembro exatamente o ano, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 2017 eu formei em enfermagem. Quando eu me formei em enfermagem, eu trabalhava na Nobel, agradecer a Humberto Mascarenhas, o dono da Nobel. A gente não pode nunca deixar de De agradecer. reconhecer as pessoas que fazem parte da trajetória, né? Muito. Humberto faz muita... ele fez uma diferença e faz uma diferença muito na minha vida. É um cara extremamente direito e que me ensinou muitas coisas. Eu falei com ele essa semana, falei, Humberto, existe muito isso, né, da pessoa estar dentro da imobiliária do outro e fechar alguma venda por fora. Eu nunca fechei uma venda por fora. Nunca. E assim, eu tinha clientes por fora que eu poderia fechar. Eu nunca. Eu valorizei cada momento. Chegou um momento que eu queria criar minha marca. Eu não saí da Nobel porque eu tive um problema com o Humberto, por exemplo. Mas eu vou chegar lá. Voltando ao que você falou, foram tantas coisas que aconteceram. Aí eu acabei me formando em enfermagem e eu trabalhava na Nobel. Eu comecei a estagiar na Nobel e nesse estágio eu formei em enfermagem e fui chamada para trabalhar na Secretaria de Saúde. Falei, eu tenho que começar a trabalhar. Eu comecei a fazer um treinamento no Clériston, né? Foi um momento muito delicado para mim, que era um momento de fim, né? Da vida do outro. Eu trabalhei num setor chamado STAB, que é tipo uma sala vermelha, mudou na verdade o nome, né? E na STAB eram pacientes muito graves, que chegavam a ter parada, pacientes muito sequelados, e a gente viu um momento do fim da vida e aquilo mexia muito comigo. Sim. E tinha muita coisa que eu não poderia fazer. E eu sou muito eu tenho que fazer. E no fim da vida da pessoa, onde chega um momento mesmo crucial ali, que nem a enfermagem, nem a medicina, nem nada resolve, você se sente totalmente vulnerável, sabe? Quem eu sou, por que eu tô aqui, o que é que eu tô fazendo. E é doloroso. E eu fiquei muito ruim psicologicamente. Nossa. Muito ruim. Mas assim, eu levei muita coisa boa pra essas pessoas. Muita coisa boa. E eu tenho certeza, onde elas estiverem, elas vão saber disso. Bacana, é bom passar por essas coisas. Foi né? bom. A enfermagem também me ensinou demais, muito. Né? Entender o outro, valorizar o outro, sentir as dores do outro, porque na corretagem você tem que sentir a dor do outro. Perfeito. Você talvez não vai realizar sonho, mas você vai ter que sentir a dor. Perfeito. O cara tá vindo com a dor lá. Qual é a dor dele? Às vezes não teve um bom atendimento, às vezes não confia no corretor, Perfeito. Às vezes quer conversinha de vendedor, sim, né? Que, sim. graças a Deus, tem desmistificado. Mas, enfim, aí fui chamada para trabalhar numa coordenação na Secretaria de Saúde. Eu falei, meu Deus, eu consegui fazer 2 faculdades e trabalhar. Perfeito. Será que eu vou conseguir trabalhar com 2 profissões? Eu vou. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza hoje. Eu não poderia ser uma corretora e uma enfermeira. Ou eu seria a corretora, ou eu seria a enfermeira. Perfeito. Quando as pessoas olhassem pra mim e chegassem aqui agora, você ia olhar pra mim, Brisa é o quê? Enfermeira, corretora? Você tem que ser referência. Perfeito. É diferente. Eu posso abrir, Total. eu posso abrir algo na construção civil que vai estar tudo ligado, a corretagem. Ok, Brisa é empreendedora na área da construção. Perfeito. Mas na enfermagem não dava. Então, não ia poder oferecer na enfermagem o que eu queria, assim como eu não ia poder oferecer na corretagem. E Brisa é entrega total. Eu sou, quem me conhece sabe. E aí eu pedi direção a Deus e falei, meu sonho de criança era ser arquiteta. Eu tô lá no meio da arquitetura. E eu amava vender. E eu acabo realizando desejos das pessoas. Levando, construindo. Eu posso juntar tudo. E ver o sorriso de alguém. Legal. Pronto.
Aí eu falei, é a corretagem que eu quero. Gente, eu tô maravilhado aqui com a possibilidade de conhecer uma grande empresária feirense, né? Eu gosto sempre de fazer alguns adendos, Brisa, sobre o comportamento do empresário na nossa realidade baiana, feirense e baiana, vamos colocar assim. É perceptível que a tua visão, ela sempre foi específica. A tua busca profissional sempre foi para ser sempre muito bem recortada, bem nichada, e a escolha difícil parece que fazer parte do teu cotidiano também, né? Tomar decisões. Fala um pouco sobre essa característica da tua personalidade, de conseguir tomar decisões difíceis com assertividade. Isso é importante, tomar decisões. Porque se a gente não tiver Sim, que tomar algumas... Ou a gente teve que tomar várias decisões sim, para estar aqui, perfeito. né? Foi marcado ontem. Isso. Então, assim, tomar essa decisão, deixar de fazer alguma coisa. Sim. Será que vale mais a pena eu gravar esse podcast hoje e não atender determinada pessoa? Qual é a Sim. diferença que eu ia fazer? Então, você não olhar só agora, mas olhar lá Aham. na frente. Perfeito. Então, tomadas de decisões são feitas pra gente fazer nesse momento, mas pensando lá na frente. Legal. Então, eu vejo assim, a tomada de decisão nesse quesito de você, o que é que vai ser bom pra mim e pro outro. Legal. É porque a gente não pode esquecer do outro. Perfeito. Eu gosto disso porque quando a gente observa o desenvolvimento profissional, isso reverbera nos resultados. Sim. Isso é muito bacana. Parabéns pela força e pela coragem de ter tomado a decisão de seguir a trajetória que você hoje tem mostrado ao mercado aí baiano com maestria, certo? Vamos falar sobre começar a entrar agora num assunto mais de cotidiano, né? Aí dessa transição de Brisa, saiu da enfermagem, trabalhou na corretagem, ou você seria, deixo bem claro, que ou você seria a corretora ou você seria a enfermeira. Tomou decisão, largou a enfermagem. E aí? Eu ainda sou... Pronto. Perfeito. O mercado abraçou apenas a corretora logo de cara e traçou as metas pessoais para ir para o negócio mesmo, para o fronte de batalha mesmo, ou ainda levou um tempo? Então rolou uma confusãozinha. Claro. Mas hoje eu digo que eu não sou nem corretora nem enfermeira, eu estou corretora. Legal. Né? A gente está alguma coisa porque a gente pode ter qualquer mudança durante a vida. Quando a gente Ok. fala eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou. Ok. Tudo depende do tempo, do momento. Legal. As coisas podem mudar. Né? Como mudou na minha vida antes, pode mudar agora. Ok. Não é que seja um desejo meu, Aham. mas eu estou corretora. Certo. Né? E demorou um pouco assim para as pessoas compreenderem que eu sou apaixonada pela enfermagem, tá? Que muitas pessoas não me ouçam, mas eu sou apaixonada pela enfermagem. Interessante. Quando eu tô passando de carro, tem algum acidente, eu falo, meu Deus do céu, esteja tudo bem, em nome de Jesus, pra eu não ter que parar. Não vou. Aí quando vai ver, é só a bagaça. Eita. Cabeça vai lá, braço pra lá, paciente desacordada, aí vai brisa, vê a escala de Glasgow, quem entende da enfermagem vai saber o que eu tô falando, vê como é que o paciente tá. Um dia desse, meu esposo é médico, né? Meu primeiro cliente, depois eu falo sobre isso. Aham. E aí, tá, eu passo pegar comida, né, ali na Ayrton Senna. Na hora que eu vejo uma multidão de gente, eu falei, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver. Vou passar assim. Porque a gente faz um juramento, né? Aham. A gente faz um juramento e, querendo ou não, Fica. eu sou enfermeira, sou corretora. Sim, Não tem como sim. negar, né? E eu fiz um juramento e de prestar, né, ajuda, auxílio. Se não tiver uma pessoa, um profissional, e você negar um atendimento, por exemplo, você pode ser crucificado por isso dentro da enfermagem. Por exemplo, se alguém passar mal aqui e não tiver ninguém tão qualificado quanto eu tenho que dar o primeiro atendimento. Uau. Obrigatoriamente. Porque senão é uma missão de socorro. Entendi. Então eu não posso passar na rua e ver uma pessoa lá acidentada e ver que não tem ninguém, não tem um SAMU, não tem ninguém, não tem nada. E eu olhar pra... Parece que tem uma ambulância no cérebro, né? Girando ali, né? Vou, não vou. E eu vou saber que eu tô omitindo socorro e o juramento ele é muito forte. Né? Consciência. Ele é muito forte. Entendi. E eu posso ser julgada perante a lei. Por isso. A Brisa, enfermeira, ela passou de carro. A mulher morreu, ela não reanimou por conta disso. Você entende? Sim. E aí eu passando, quando eu vi uma senhora embaixo do ônibus. Nossa. Atropelada, muito sangue. Desculpem aí, telespectadores, por essa parte. Aí eu liguei pro meu marido e falei, Bruno, vem aqui, porque qualquer coisa você me ajuda.
E aí a gente teve que fazer uma contenção de sangramento, deu auxílio até o momento do SAMU chegar. E é isso, mas as pessoas entenderam. Sim. E hoje poucas pessoas sabem, né, dessa trajetória. Parte. Só as pessoas mais antigas, mas... Interessante saber disso. Massa. Que bom conhecer essa parte. E quer dizer que o marido, primeiro cliente, já na fase independente. Você me perguntam, né? Você tem alguma história sobre vendas? Sim. Eu dei risada assim no início, né? A gente acabou não continuando. Mas meu marido foi meu primeiro cliente. Que massa, Com cara. promoção. Compra a casa e leva a corretora. Acabou a promoção. Ficou lá. Que massa. Foi muito Fala legal. essa história, conta essa história pra gente. Eu ainda era estágio de corretagem, sim. né? Trabalhava numa imobiliária. E aí eu tinha acabado de sair da UTI. Sim. Tinha menos de uma semana, tomando muito remédio, não podia trabalhar. Daí eu teimosa, né? Vou trabalhar. E eu atendo o telefone. É perfil, viu? A pessoa quando nasce pra empreender não quer estar o facho de jeito nenhum. Vai com É o uma pé formiga. quebrado. Vai. Só vai. Eu sei disso. Sei Só bem. vai. Aí ele ligou, eu atendi, oi, Bruno. Aí eu falei, oi, seu Bruno, tudo bem? Aí eu vi uma casa aqui no Conjunto ACM, uma casa de esquina, tá com a placa tal. Olhei no sistema. Eu falei, ó, que coincidência, seu nome é Bruno? Aí eu já fazendo, eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas eu já tava fazendo um rapol com ele. Falei, seu nome é Bruno? Ele é. Eu falei, coincidência, senhor Bruno, meu nome é Brisa Bruna. Aí ele, meu nome é Bruno Braga. Eu falei, que interessante, bebê. Já criamos uma conexão. Legal. O bonitão vai lá no Facebook e procura a corretora aqui. Aí ele já tinha visto minha sócia, já tinha visto tudo, nem eu sabia, né? Fez o dever de casa. Aí marcamos uma sexta-feira 13, dia 13 de setembro de 2013. Olha pra isso. E aí vai eu não tinha carro, não tinha nada, né? Aí um tio meu me acompanhou, tava muito fraca, não podia realmente trabalhar. Eu, levantava e ficava tonta. Falei, eu não vou perder essa venda. Oxente, esse Bruninho aí vai comprar. Aí vai eu mostrar a casa, cheguei lá, aí ele conversou e tal, aí falou que ele era médico. Aí eu falei que eu fiquei muito tempo na UTI e tava muito debilitada e tal. E todas as vezes que eu falava sobre a UTI, eu vi muita gente morrer. Foi um momento, eu ainda era estudante de enfermagem, então não tinha noção das coisas, né? Você como estudante ou como profissional e como paciente é outra coisa. Sim. Eu costumo dizer que quem trabalha na UTI deveria ficar pelo menos uns 2 dias como paciente para poder entender o que o paciente passa. Né? Porque às vezes você cria tanto um robô ali, de estar passando pela pessoa, nem enxergar que a pessoa tá ali. Entendi. Até entubada, às vezes. Entendi. Porque a pessoa que tá entubada, ela ouve. Aí eu comecei a contar a história e toda vez que eu contava a história, eu ficava passando mal. Daqui a pouco minha mão já tava roxa. Eu tava com cianose central, a boca já toda roxa. Desmaiei. Aí tive uma crise convulsiva na frente dele. Na frente dele? Não sei como ele me quis, porque não é uma cena bonita. E aí me levou pro hospital, me carregou nos braços, fez respiração boca a boca. Mentira. E aí, daqui a pouco ele ficou... Tava criando um filme na cabeça aqui agora. Não, as meninas do hospital, elas falam muito, assim, dessa cena, né? Dele me carregando e tal, que realmente foi uma coisa bem... Aí, no final, aí quando eu acordo... Providencial, viu? Meu tio virou e falou assim, esse homem tá apaixonado por tu. Eu falei, tá doido, meu tio? Tá doido esse homem? Nem tava pensando em nada. Aí, pronto, ele ficou lá o dia inteiro comigo. Quando eu acordo, tá ele de mão em cima da minha mão e tal. Na segunda-feira ele me convida pra gente jantar. Quando é na quarta-feira, tome-lhe beijo. E a gente tá junto até hoje, ele é meu sócio. Quantos anos já? Uns 12 anos de corretagem. Que massa. Uma salva de palmas pra Bruno. Bruno! É uma história bem bonita. Que legal. Hoje ele é meu sócio na imobiliária, né? Sim, legal. Eu tô dizendo que hoje ele tá mais na imobiliária do que como médico. Entendi. Se apaixonou pela profissão também. Ele gosta. Ele não é bom vendedor, não. Mas assim, ele é bom da administração, sabe? Eu não sou boa administradora, não. Sim, entendi. Tem um treinamento, eu sempre cito nos podcasts também, tem um treinamento que me ajudou muito de um ano para cá, que foi o treinamento da Dale Carnegie, né? Que é do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim! Treinamento que me transformou, assim, profissionalmente. Os resultados na oratória, na comunicação, na forma de fazer perguntas também, melhorou bastante. E recomendo a todos vocês, Feira de Santana agora tem um escritório, né, uma equipe da Dale Carnegie aqui não também. Sabia.
para poder ajudar você também na parte de comunicação, né? Um networking, sim, maravilhoso, né? Internacional também. Que legal. E recomendo a todos vocês que quiserem, quero tá? Segue aqui, ó, Dei o Carnegie Bahia e procura meu amigo Emerson Alencar, que é nosso mestre querido, aí também tem muitas conexões para fazer. Emerson, vou entrar em contato com você. Pode ter certeza disso, que eu já vou passar o telefone dele. E agora a gente vai para um breve intervalo. Fique com os nossos apoiadores aqui do Bahia Talks, que eu tenho certeza que você vai se deliciar com todos os sabores do acarajé da Maria e também com o aroma da Rubis Cosméticos. Se liga. Você já provou um pirão de carneiro? Calma que a gente já volta nele. Esse bolinho de bacalhau você só encontra aqui, no acarajé da Maria, crocante por fora e macio por dentro. Logo depois chegou esse cajuína sour, um drink não alcoólico para todos os públicos, um sabor surreal. E não poderia faltar o Moscow Mule, esse drink com um diferencial no sabor com espuma de gengibre, uma delícia. E de prato principal chegou o queridinho que serve até 2 pessoas. Esse pirão de carneiro deixa qualquer um com água na boca, recheado com queijo maçaricado, o combo perfeito para uma noite nesse restaurante. O acarajé da Maria funciona de segunda a sábado. E para finalizar veio a sobremesa, esse petit gâteau que é uma obra-prima. Já envia pro @ que vai te levar nesse restaurante. Algumas criações não pertencem ao tempo. São raras, singulares, feitas para quem compreende que a beleza não se mede, se sente. Na Rubis Cosméticos, cada fragrância nasce como uma joia, formada na precisão dos melhores ingredientes, lapidada para despertar sentidos, memórias e emoções que permanecem. Mais do que cosméticos, criamos gestos de luxo, instantes que elevam, essências que vestem a pele como uma assinatura invisível. Porque o verdadeiro luxo não precisa anunciar sua chegada. Ele se impõe, se revela no sutil e permanece. Rubis Cosméticos, joias olfativas, o brilho do extraordinário. Gente, estamos de volta aqui agora com Brisa, que está contando uma história maravilhosa de enfermeira a imobiliarista, mas nunca deixou de lidar com gente. Contudo, a trajetória dela deixa claro que é uma pessoa ousada e que sabe muito bem o que quer. As decisões que ela tomou já têm mostrado que é uma mulher requintada, refinada e com um poder de persuasão, assim, fantástico, viu? Porque a técnica acompanha você em todo o tempo, né, Brisa? Acho que talvez essa formação e essa capacidade de se envolver com o cliente, de conhecer de gente, tenha te levado para segmentar ainda mais, né? Sim. Sair de uma linha mais popular de negócio para algo um pouco mais selecionado, um público um pouco mais refinado. Fala um pouco sobre essa transição aí. Na verdade, as pessoas acham que eu já entrei num mercado de alto padrão, de luxo, mas foi acontecendo. Sim. Naturalmente. Tá. As pessoas falam, Brisa, você acha que eu tenho que trabalhar o econômico, o alto padrão? Não é o que eu acho. Você vai sentir. Você primeiro tem que entrar no mercado. Tá. É igual um médico, né? Um advogado. Você primeiro é generalista e depois você vai pensar em se especializar. Legal. Depois, primeiro faça de tudo. Eu fiz tudo, gente. Eu trabalhei aluguel, eu trabalhei econômico, mas o meu coração ainda ia pro alto padrão. Sim. Porque desde pequenininha, como eu falei com vocês, eu gostava de ver aquelas mansões. Sim. Mas é um público diferente. Aquele público do alto padrão, ele já vai sabendo mais do que você. Então não adianta você encher ele de informação. Aquela informação comum. A casa tem isso e isso. Ele não quer saber isso. Perfeito. Ele quer atenção. Primeira Sim. coisa. Como Sim. qualquer cliente. Tá. Ele quer atenção, ele quer olho no olho. E ele quer que você ouça a necessidade dele. Uhum. Você não precisa entender a melhor pedra que foi colocada, o que é mais caro. Ah, botou ijal na piscina. Não. Óbvio que você vai aprendendo, vai aprimorando. Sim. Mas o cliente, ele quer exclusividade. Perfeito. Ele quer ter alguém exclusivo. É igual o filho dele. Ele tem um pediatra que vai na casa dele. Sim. Ele não quer ter vários corretores. Ele quer um corretor que ele confie. Sim. Ele quer um amigo.
Ele quer um amigo. De verdade, hoje meus clientes são meus amigos. Eu vou na casa dos meus clientes, eu bato papo, eu viajo com os meus clientes. Então ele quer uma pessoa que ele confie. Um cliente está fechando um empreendimento caríssimo na Noide, que eu não vendi para ele, porque eu não consegui, né? Não é muito minha especialidade, né? Acabou que ele conseguiu uma área grande e ele falou assim, Brisa, eu só vou fechar após você me falar se vale esse preço. E por coincidência tinha parceiros que tinham essa área, viu? Perdi a venda, mas tudo certo. E aí, foi anteontem. Aí eu liguei até para Humberto, que eu trabalhei com o Humberto, ele entende muito desse mercado, né? De áreas, principalmente ali na Noide. Eu falei, Humberto, não é o que eu sou especialista, mas eu preciso dar uma direção pro meu cliente. Olha a diferença. Perfeito. Qual... Não, alguém ia, mas assim, qual corretor ia sair, pedir um colega pra ir junto, só pra dar um direcionamento pra uma pessoa que tá comprando com outra pessoa? Perfeito, perfeito. Isso é algo diferente que você oferece. Isso é maravilhoso. A gente vive uma transição geracional, né, nos relacionamentos de negócio também. Eu acho que isso é cultural, né? Criar uma nova cultura de relacionamento em negócios. Acho que isso é importante, porque quando você se desprende do ego de querer só colocar o cliente na sua base, você multiplica também as oportunidades para outras pessoas. Massa, legal. E o mercado imobiliário, ele ainda é muito dominado por homens. Certo. Né? Nós mulheres ainda estamos buscando cada vez mais nosso espaço em várias áreas, mas principalmente nessa. Que negociação as pessoas pensam de, se eu negociar com mulher, ela não vai entender. Eu vou sentar aqui para negociar com homem que o cara vai entender o que eu tô... Não é não, minha gente. As mulheres estão... Todo mundo. Mas assim, as pessoas se especializam. Se tem uma mulher que está especialista em algo, se tem um homem que é especialista em algo, ótimo. Hoje eu sou referência no mercado de alto padrão em feira. Sim. Eu tenho essa noção. Se eu fecho o olho aqui, eu penso alto padrão, mulher, Brisa. Eu sei disso. Entendi. Porque se eu me enxergo assim, o outro vai me enxergar. Entendi. Eu tenho certeza hoje, se alguém que está assistindo fechar o olho e falar assim, quem é alto padrão? Mulher em Feira de Santana. Isso eu sei que sou eu. Entendi. E tem homens. Aí tem alguns homens que se eu fechar o olho, eu não vou citar aqui, mas tem 2 ou 3 que se eu fechar o olho aqui, eu vou falar, não, esses aqui são corretores que trabalham alto padrão. O que foi que aconteceu no mercado de alto padrão da época que eu estava? Perfeito. Uma transição. Acontecia de ter corretores mais antigos, né? Que trabalhavam tudo. E trabalhavam com o pessoal que tem grana em Feira de Santana, né? Pessoal realmente do comércio. Um exemplo, o dono da São Roque, por exemplo, é uma área. Ele já tinha um corretor, que é um corretor muito antigo, que já tem 30 anos de carreira, e aí falava com outro corretor e juntos procuravam, mas assim, não trabalhavam rede social, não eram pessoas que eram engajadas na rede e não revolucionavam o mercado, eram pessoas já ultrapassadas. No mercado imobiliário isso é fato. Tem corretores que ficaram ultrapassados, são bons, entendem muito bem, mas que trabalhava de tudo. Entendi. Eu vou trabalhar você, alto padrão, mas o que você quiser eu vou vender. Entendi. Eu não posso trabalhar tudo com você. Entendi. Se meu cliente como esse me procurou uma área na Noide, qual era a minha? Procurar um parceiro. Perfeito. Você entende? Eu sou especialista em casa de alto padrão, em apartamento de alto padrão, imóveis na linha verde. Então, assim, você tem que saber a hora de saber dividir. Perfeito. Tá? Entendi. Isso é interessante, Brisa, porque quando você traz esse recorte, você realmente mostra que o digital ele foi a mola propulsora para o teu reconhecimento nesse segmento, correto? Corretíssimo. Como eu te falei, essas pessoas, elas não se especializaram no digital. Sim. E aí ficaram ultrapassadas. Já eram corretores de 30 anos, não pela idade, mas por não entrarem no digital. Né? Eu tenho pessoas que são super referências no mercado imobiliário. E não estão no digital. Não estão. Esses dias eu falei com um corporador muito conhecido, muito conhecido. Eu tava na reunião com ele esses dias. Não vou dar muito spoiler, não, que se olhar nos meus stories vai saber quem é. E ele falou, Brisa, eu não gosto de digital. Eu falei, mas você tem que estar no digital. Porque vão passar de você. Não necessariamente. Eu não gosto de botar minha cara. Tenha uma pessoa para ser a marca da empresa. Tenha, sabe? Um rosto. Entendi.
Eu perguntar porque é o seguinte, Brisa, eu percebo que o relacionamento com empresários, por exemplo, o comportamento, isso é um comportamento meio que nacionalizado. São pessoas discretas, embora tenham um perfil digital para mostrar o que entregam profissionalmente, mas a vida pessoal é mais velada. Tanto é que vender no digital para o público high ticket, a gente esbarra em métricas de vaidade, né? Como curtidas, como compartilhamentos, toda aquela coisa que a gente já sabe de qual é salteado, que não é bem o que se mede. O que a gente mede realmente é como transformar aquele view, aquela visualização em lead para poder ativar o funil correto para o cliente entrar na sua base de compra, de aquisição, né? Como foi lidar com essa transição? Porque eu percebo que o teu storytelling hoje, na tua rede social, ele é muito mais construído para o encanto e para a experiência do que somente para o argumento do imóvel que tem X cômodos, etc. Então, como foi essa virada de chave para a construção da narrativa ideal? Vou agradecer imensamente você por isso. Você não tem noção como eu queria que alguém enxergasse isso. E você consegue enxergar perfeitamente. Eu não queria dizer que eu crio narrativas, que eu crio storytelling. Eu queria que as pessoas olhassem para o meu Instagram e falassem: ela não é normal. Não é normal. Ela não é uma corretora que ela entra no imóvel, ela mostra a casa, 2 quartos, não sei o quê, ou então só anda. Eu não sou modelo. Eu não sou garota propaganda daquela casa. Qual a narrativa dessa casa? O que é que meu cliente espera? Qual a história dessa casa? Isso é legal. A gente tem que trazer uma história. Você me trouxe hoje aqui, eu tive que contar minha história. Qual a história desse imóvel? Que história você quer passar para o seu cliente? Perfeito. E aí, quando as pessoas falam, Brisa, mas aí determinados empresários não estão no digital. Não estão. Se você entrar hoje, vários empresários têm um rosto, né, na frente, e eles ficam meio camuflados, mas eles estão lá. E eles estão assistindo. Perfeito. Só que ele olha, essa menina não é normal. Ela fez um vídeo aqui com uma... Aí você falou Ferrari, até uma Porsche. Ela fez um vídeo aqui com jet ski. Ela fez um vídeo na Praia do Forte pegando um pergaminho. Acabei de rir na hora que eu falei Charlie. Eu falei, caralho, que massa. Eu fiz um vídeo numa casa, no Rio Campanário, contando que a minha primeira venda de alto padrão foi lá. Então, assim, contando que é uma casa que tinha uma representatividade muito grande. Então, assim, criando toda a narrativa. E, graças a Deus, hoje é a primeira vez que muitas pessoas sabem, né, que estão no meu convívio, mas assim, fora, que eu nunca falei, que eu ouço a pessoa entender o que eu tô passando. Isso, porque o que a gente percebe é assim, dentro do digital, para nós que, talvez eu vou falar nomes comuns para você aqui, existe um movimento, né, que é do Samuel Pereira, que é o dos segredos da audiência, né, fantástico. Ele traz grandes players do digital, como o Thiago Finti, que é um super performer, ele vende um perfil de nomadismo digital sem falar sobre isso. Né? Ele traz mais cinema dentro da narrativa dele. E aí eu identifiquei muito disso. Eu falei, rapaz, tem pessoas que estão começando a enxergar isso na Bahia. Que bom que a gente tem em feira alguém para poder se espelhar, né? E falar sobre isso, falar sobre storytelling. Eu acho que essa questão da narrativa bem construída dentro do setor imobiliário está te levando para um projeto que está em sua 2ª edição agora, que é o Conexões que Vendem, né? Que eu tô doido para poder fazer você falar desse projeto. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, nada acelerado, graças a Deus, mas eu acredito que essa construção de narrativa realmente é o que faz as pessoas quererem estar perto de Brisa, porque a primeira edição já foi um sucesso e a 2ª edição tem mais gente de peso ainda e mais gente ainda que já domina também um pouco dessa narrativa, né, Brisa? Estou muito feliz para falar do Conexões. Apesar das outras coisas que aconteceram na minha vida, foram pensadas, eu queria. Conexões surgiu assim. Muito obrigada, Curtiço Drinks. Eu estava no Curtiço com meu esposo. Eu falei, o pessoal tá pedindo muita mentoria, vou fazer logo uma imersão para o povo me deixar em paz. Eu falei, meu Deus do céu, pro povo me deixar em paz. Eu podendo ganhar dinheiro com isso, ajudar pessoas, ajudar é a palavra-chave, e eu não estava enxergando o meu potencial nisso. Sim. Eu sou muito de enxergar meu potencial, mas eu não estava enxergando. Né? O poder da comunicação, isso tudo que a gente acabou de falar, que você já tem uma noção, e muita gente não tem, que precisa, né, colocar em prática. E aí surgiu assim, o Conexões. Eu tava sentada e falei, meu marido, hã? Eu falei, daqui a um mês
Como, Brisa? Eu falei, daqui a um mês. 10 pessoas. Vou treinar. E eu quero elas treinadas. Elas vão sair de lá acabando com tudo. Ai, meu marido, você não é normal. Eu falei, eu sei. E aí, 10 pessoas, aí foi pra 15, as pessoas queriam 20. Falei, peraí, tá tomando uma proporção muito grande. E não foi barato. Sim. Não cobrei um valor barato, tá? Inicial, porque seria no NH, e foi. E ia ter almoço incluso do próprio prédio, né? Do Sim, que é um restaurante maravilhoso. E aí eu fiz o evento, deram 30 pessoas e foi maravilhoso. Eu falei, mas assim, era só eu. Eu preciso de mais gente pra me ajudar. A gente não tem como construir um castelo sozinho. Ninguém faz nada só. E aí, com 10 pessoas, eu poderia fazer uma imersão, né? Boto 10 pessoas aqui, 5 aqui, apresenta aqui, uma salinha pequena, tá tudo certo. Sim. Mas 30 não dá. Aí não ia ter palco. Aí teve palco. Não ia ter determinada luz, teve luz. Telão de LED. Não sei o quê, brinde. Nossa, eu fiz um eventaço, meu Deus! E a galera começou a brincar, faz de novo, faz de novo. E aí surgiu essa vontade de criar o Conexões e ser uma marca aí para sempre, para ajudar as pessoas a se especializarem mais ainda, principalmente com cliente high ticket. Legal demais. E é um evento para o segmento high ticket com ticket de high ticket, porque você tem ali 3 acessos, né, diferentes também para as pessoas, justamente para que essa questão da exclusividade ela seja validada. O empresário que está no digital hoje e que entra em contato com aquele anúncio que realmente ele vê que tem uma qualidade, uma mensagem, algo um pouco mais diferente do que tá no habitual aí, daquela coisa só compre, 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 ele pode até não interagir, mas ele vai para o evento para saber se aquela entrega sua é real. Na primeira edição você esbarrou com isso também? Sim. As pessoas querendo validar se era de verdade? Sim, sim. Isso é massa, né, velho? E muita gente sem acreditar até. Vou só pra ver. Que legal. E aí, eu tive pessoas com resultados incríveis. Tinha um corretor que não vendia há 6 meses. Ele saiu de lá vendendo 7 empreendimentos de um lançamento. Mas não é porque eu fiz milagre, sabe? Não é. Eu não fiz um milagre. Nem ninguém fez um milagre. Ele colocou em prática o que foi dito. Perfeito. Ele saiu com entusiasmo. Perfeito. Do mesmo jeito que você vai sair entusiasmado hoje desse Sim. podcast, vai fazer várias diferenças na sua vida e na vida de outras Sim. pessoas, e eu também, Perfeito. ele saiu entusiasmado. Porque se a gente não tem nada que ajude a gente Perfeito. a agregar, Perfeito. que incentive a gente tá aqui sentado no computador. Aí tem alguém que só tá vendendo. E você não tá vendendo nada, você, pô, o que é que eu tô fazendo aqui? Perfeito. O que é que eu tô fazendo aqui? Não é o meu lugar. Quando você chega num lugar que fala, eu era assim, eu era igual a você, eu não vendia, mas eu consegui. Por que você não vai? Perfeito. Você não precisa ter uma carteira de cliente. Você não precisa ter a melhor roupa. Ah, Brisa, você compra as roupas mais caras. Gente, hoje eu compro roupas caras, mas eu já usei roupa muito barata. Dá pra você comprar uma roupa barata e se vestir bem. Você tem que ter noção também, né? Porque Perfeito. as pessoas não têm noção de vestimenta, né? E hoje você tem que ter muita noção. Entendeu? Obviamente você não vai... O corretor do econômico, ele não vai se vestir de uma forma mais chique do que o cliente dele, né? Então tem que ter noção até como ele vai se vestir. Perfeito. Perfeito. Porque você vai fazer um rapport de se conectar com o seu cliente, sabe? Ah, um cliente de luxo, eu vou comprar um Rolex, o homem no caso, pra me conectar. O cara gosta de Rolex, o cara tá vendo um imóvel de 50 milhões comigo. Acho que é um Rolex, entendeu? Ah, Brisa, porque você colocou uma Porsche na sua filmagem? Porque conecta com o meu público. Perfeito. A Porsche é sua? Não, ainda não. Mas ela vai ser. É isso, e o legal é disso porque há uma crítica, né, no desenvolvimento dessas narrativas, em que a pessoa ela precisa ser ou ter para mostrar que transmite determinada seriedade, mas na verdade a gente se esquece que a própria publicidade high ticket, ela precisa de uma comunicação assertiva, ela é muito mais conceitual do que o varejão. Sim. Né? E eu percebo isso muito na tua narrativa, até mesmo aqui nessa entrevista, eu tenho percebido que o Conexões, ele realmente tem esse propósito de levar essa mensagem para as pessoas, que não é só a venda, é a venda por trás da venda, né? A mensagem por trás da venda. Exatamente. Faz sentido isso aí? Demais. Demais. O que é que a gente pode esperar nessa segunda edição? Tu tá querendo spoiler, né? Claro. Pra você que quer saber o que vai ter nessa segunda edição, clica aqui no link, faça a sua inscrição, aproveite que quem tá assistindo esse podcast
vai ter um cupom de 15% de desconto. Só entrar em contato com eles. Eu vou passar qual é o cupom e você faz sua inscrição. E aí você vai ter todos os spoilers possíveis. E muitas, muitas, muitas novidades. Teremos grandes nomes, né, do mercado, plays do mercado. Gustavo Rangel, que é uma pessoa que eu vou falar dele. Eu quero fazer o nome dele cada vez mais crescer. Já é um nome muito forte no mercado imobiliário. É um cara que quer ajudar muita gente. Sim. Eu sou muito amiga de Gustavo, ele não sabe. Meu esposo falou, Brisa, vamos fazer o evento de Gustavo? Vamos participar do evento de Gustavo em São Paulo? Eu falei, Bruno, pra quê? Eu sou amiga de Gustavo, eu ouço o Gustavo falar toda hora. Mas, Brisa, vamos. Fomos. E por conta dele, de novembro pra cá, eu resolvi fazer a segunda edição do Conexões. Legal. E ele me deu maior apoio, ele tem dado apoio não só pra mim, mas vários outros corretores. Sim. Ele é um cara que quer ajudar, que ele quer agregar, sabe? Ele sabe como fazer. E hoje é um educador, ele tá aí na área de educação com imobiliária, com incorporador, com corretagem, com tudo. Se você entrar no Instagram dele, @Gustavo Rangel, ele vai passar muitas coisas incríveis pra vocês. E tinha uma mulher que eu era muito fã. Tem uma mulher que eu sou muito fã, que é a Poliana Félix, com 2 L's e Y. Poliana Félix, a mulher de manicure, é uma mulher totalmente posicionada no mercado digital. Eu fiz um dever de casa sobre a Poliana, depois da nossa conversa, né? E conversei com algumas pessoas que eu conheço da área, né? Imobiliária também. E aí, você já ouviu falar? Todo mundo falando, meu Deus do céu, vai estar em feira. Eu falei, vai, pô, tu não tá sabendo não, dia 29 compra logo, porque senão vai acabar. Então, tipo assim, eu fui fazer um dever de casa e realmente, Brisa, você tá com uma provocação ao mercado imobiliário feirense. Porque no que a gente pôde conversar, esse evento Conexões que Vendem, ele vai além do mercado imobiliário. Além. É para pessoas que querem realmente se conectar para fazer negócios, seja seja no imobiliário ou seja em qualquer área de atuação, é isso mesmo? Isso. Principalmente... É multinicho. Exato. Eu falo muito que é para o profissional liberal, né? Profissional liberal. Legal. A pessoa que quer mudar seu nicho, que quer entender de estratégias, que quer saber quais os poderes de uma boa comunicação, como se posicionar, se eu tô sentada assim, qual a maneira de eu sentar, que eu não posso sentar assim, que assim demonstra desleixo, que eu já não posso botar o cotovelo, que eu tenho que estar assim, que eu tenho que estar ereta, eu tenho um problema na coluna, aí eu tenho uma pouca dificuldade, às vezes eu fico... Mas a gente vai lembrando das técnicas que a gente ensina. Perfeito. E no decorrer disso, dá pra ver, você tem um posicionamento de postura, de linguagem verbal e não verbal muito assertiva, o cara quase não erra, a gente quase não corta nada do que ele fala. Então, perfeito, porque se fosse outras pessoas aqui, já teriam... Quem sabe um dia eu não tô no Conexões que Vendem, já pensou? Quem sabe? Olha ele. Mas vamos lá. Vou aproveitar seu gancho, eu ia falar no final. Você está convidado para a nossa terceira edição do Conexões que Vendem. Que honra. Para estar lá como nosso palestrante. Que honra, que honra. Está convidado. Será maravilhoso. E possivelmente não vai acontecer em Feira de Santana. Será na nossa capital. Ótimo. Vou dar logo esse gancho para vocês. E teremos pessoas Surpresas. incríveis. Surpresa. Eu ia falar no final, mas você se antecipou. Me diga uma coisa, Brisa, como é que tá a perspectiva de transformação? Qual que é, eu sei que é muito spoiler, mas a primeira edição, ela foi uma, como eu posso dizer, ela foi realmente uma introdução aqui ao cenário feirense e colocou, acho que talvez tenha sido um despertar para as pessoas, assim, né, para quem esteve presente. O público da primeira edição foi quanto de gente? Total? 30 pessoas inscritas. Essa edição tá para quantas pessoas? 120. Já é um grande número, né? E qual que é a principal mensagem da edição 2? As pessoas vão assistir antes e depois do evento, provavelmente, né? Então, qual que é a principal mensagem do Conexões? A mensagem geral do Conexões que Vendem. Acredite em você, sempre. E eu tenho uma frase que eu sempre falei, que nem todos que tentaram conseguiram, mas os que conseguiram tentaram. Então, para você conseguir qualquer coisa, você tem que tentar. Mesmo que você não venha conseguir. Mas você tem que fazer. Perfeito. Faça. Legal. Esses dias, uma corretora falou assim, Brisa, eu queria muito ir pro Conexões. Eu falei, por que você não vai? Ela, porque o meu cartão tá estourado, eu não vendo nada, todo mundo vende, eu sou uma fracassada. Ó a palavra.
bota até o nome assim, por favor, fracassada aí, e faz um X, pelo amor de Deus. Nunca mais repita. Eu falei com ela, nunca mais repita isso. Você não é fracassada, ninguém é fracassado. Mas se você achar com toda a convicção que você é fracassada, você vai ser fracassada. Perfeito. Falei, faça o seguinte, pode se endividar mais um pouco? Eu não vou estar dando ingresso pra ninguém. E eu falo isso pra todo mundo, não existe. Eu tô fazendo um evento que é caro, e a gente não tem como estar abrindo ingresso pra todo Perfeito. mundo, porque eu não tenho... Não tem como. Até porque as pessoas não valor, elas têm que pagar por aquilo. Perfeito. Como eu paguei lá minha faculdade de enfermagem, minha tia tinha dinheiro pra pagar toda, mas eu só dei valor porque eu fui lá e eu paguei. Entendeu? Então, assim, você tem que pagar. Falei, faça. Faça e tire todo o proveito. E depois do evento você me diz. Eu tô te falando, se depois do evento ela não tirar nenhum proveito, ela não fizer venda, ela não fizer nada, eu vou devolver o dinheiro dela. Ela nem sabe, mas eu vou devolver o dinheiro dela. Já tá anotado. Eu sou muito palavra. Eu falei assim, pega o mais barato. Porque às vezes a gente senta num lugar, toma um café, come isso. A gente senta e gasta muito mais do que a gente tava falando hoje, eventos são baratos em feira. Sim. Se a gente vai pra Demais. São Paulo, por exemplo, Demais. você falou de uma mentoria que você pagou caríssima. Eu também paguei caríssimo. Então a gente tem coisas irrisórias que é mais barato do que um jantar. Perfeito. Rapaz, olha, eu poderia ficar com Brisa aqui durante horas conversando, porque o conhecimento que ela realmente tem trazido para a Feira de Santana, a partir do cenário imobiliário da cidade, na verdade para a Bahia, né? Você tem clientes aqui em feira, tem clientes fora de Feira de Santana também, você vende para o litoral, como você deixou claro aqui. Mas o que me surpreende, Brisa, é que você é uma máquina de cortes, né? Eu acho que desse podcast aqui a gente realmente tem muitas mensagens para colocar e quero te agradecer pela oportunidade de estar te conhecendo. Eu quero já traçar alguns temas aqui para a gente estar fazendo outras edições de podcast, outras entrevistas, porque na tua narrativa tem muito conhecimento. E para as pessoas que não sabem, um podcast, na verdade, ele é traçado não só para contar a história das pessoas, mas principalmente para mostrar o conhecimento que tem pelo desenvolvimento dela. E eu estou aqui encantado com a pessoa que estou conhecendo, na verdade. Acredito que poucas pessoas elas têm noção do potencial que é Brisa Galeão. Parabéns pelos teus projetos. Muito tá obrigada. Certo? E eu queria que a gente colocasse uma mensagem aí, você direcionasse, né, nesse final de programa aí. Se você tiver mais alguma coisa para falar do Conexões também, a gente pode estar incluindo, tá? Aqui. Mas para a gente fechar, eu queria que você trouxesse uma mensagem para os nossos espectadores aí, para esse público empresarial que já assiste o Bahia Bahia há algum tempo, e a gente ultrapassou a marca de 1,3 milhões de visualizações no Instagram agora. Legal. E o YouTube também está começando a criar uma projeção bacana. Obrigado pela sua audiência. Então, fala com o nosso público aí. Agradeço muito a vocês por tirarem esse tempo, que o tempo é precioso, né? Demais. Então aproveitem cada momento da vida de vocês. Se inscrevam no Conexões. Vai ser incrível ter vocês com a gente. E a mensagem que eu deixo é sobre sonho. Naquela hora que eu falei assim, a gente talvez não realize o sonho da pessoa, mas realize os sonhos de vocês. É isso. Bom demais. Obrigado. Obrigada. E é isso aí. Obrigado. Valeu. Então você que assistiu esse Bahia Talks de hoje, você pode perceber a história de Brisa Galeão, essa jovem empresária de Feira de Santana, que tem um posicionamento muito firme e olha, fica ligado no VT que Brisa produziu e colocou na rede social, que chamou a minha atenção para a narrativa que tem sido construída. E olha, se você quiser aprender, cola nessa moça, porque Conexões que Vendem é apenas uma pontinha do iceberg do que ela está trazendo para o mundo dos negócios de Feira de Santana e também da Bahia. E você que é mulher, pega a visão, porque posicionamento é tudo também. Vamos para cima. Te vejo no próximo episódio.